Capítulo 1. A gatice recém-descoberta. Às 14 horas de carro, desde Beverly Hills, a milionária cidade vizinha de Los Angeles, na Califórnia, até Salem, a pequena e pacata capital do Oregon, haviam sido uma tortura. Em menos de um minuto de viagem, as coisas tinham ido do sentimento de empolgação e descoberta ao de culpa. E no percurso entre aqueles dois estados da costa oeste americana, a tortura não diminuiu nada durante quase os 1.500 quilômetros que rodaram para o norte. Fingir que dormia foi a única escapatória para Melody Carver. Bem-vindos aos estados dos castores, resmungou a irmã mais velha, quando atravessaram a divisa da Califórnia com o Oregon. Ou o estado dos chatos, isso sim. Ou, quem sabe, o estado dos jecas. E que tal? Chega, Kennedy, disse o pai subitamente. Ele estava no volante do esportivo utilitário BMW diesel novinho em folha. O carro verde, tanto na cor quanto no consumo, era uma das muitas iniciativas que os pais haviam tomado para mostrar ao povo de Salem que Bo e Glory Carver eram mais do que um casal rico e lindo vindos da badalada Beverly Hills. As 36 caixas que tinham despachado antecipadamente pela transportadora UBS, cheias de caiaque, pranchas de windsurf, varas de pescar, cantis, cursos de degustação de vinho em DVD, barrinhas e demais lanches orgânicos industrializados, equipamento de camping, armadilha para urso, walkie-talkies, grampeões, picaretas e outros apetrechos de montanhismos, esquis, pranchas de snowboard e capacetes, mais roupas de inverno da grife esportiva. Outros apetrechos de montanhismo, esquis, pranchas de snowboard, capacetes, mais roupas de inverno da grife esportiva Burton e ceroulas de flanela eram só algumas das coisas que Bo e Glory providenciaram com o mesmo objetivo. Os comentários de Candace, porém, ficaram ainda mais estridentes quando começou a chover. Agosto nos estados dos Manéis. Candace suspirou, choramingando. Não é ótimo ir para um lugar que chove assim no verão? Seguiu-se o revirar de olhos que era de praxe quando a irmã queria manifestar algo. Isso, Melody nem precisava olhar para saber. Ainda assim, com as pálpebras quase fechadas, deu uma espiada só para confirmar. Ai, que raiva! Candace, indignada, chutou as costas do assento da mãe. Depois, assoou o nariz e atirou no ombro da irmã o lencinho molhado. O batimento cardíaco de Melody acelerou, mas ela conseguiu continuar imóvel. Isso era menos trabalhoso do que revidar. Eu não entendo, prosseguiu Candace. Melody sobreviveu 15 anos respirando a fumaça de Los Angeles. Um ano a mais não ia matá-la. Ela poderia usar uma máscara. E aí as pessoas assinariam a máscara do mesmo jeito que assinam um gesso. Isso talvez até inspirasse uma linha inteira de acessórios para asmáticas, como inaladores, garantilhas e... Já chega, Candace. Glory deu um suspiro, obviamente exausta, daquela polêmica que já durava um mês. Mas em setembro do ano que vem, eu vou para a faculdade. Insistia Candace, nada acostumada a perder discussões. Era loira e perfeitamente proporcional, e estava acostumada a conseguir o que queria. Vocês não podiam esperar só mais um aninho antes de se mudar? Essa mudança vai ser boa para todos nós. Não estamos indo só por causa do asma da sua irmã. A Maston High School é um dos melhores colégios do Oregon. Além disso, vamos nos conectar com a natureza e nos afastar de toda aquela superficialidade de Beverly Hills. Melody sorriu para si mesma. O pai, Bo, era um famoso cirurgião plástico e a mãe tinha sido personal shopper. Dava consultoria em compras de luxo aos astros e estrelas de Hollywood. A futilidade mandava nos dois, que eram como se fossem zumbis dela.
Ainda assim, Melody agradecia o constante esforço da mãe para impedir que Candace culpasse a irmã mais nova pela mudança, mesmo que de certo modo a mudança fosse de fato culpa de Melody. Numa família de seres humanos geneticamente perfeitos, Melody Carver era uma anomalia, uma raridade, uma esquisitice, uma anormal. Bo, apesar das origens anglo-saxônicas do sul da Califórnia, tinha sido abençoado com a beleza à italiana. O brilho em seus olhos negros era como o sol refletindo um lago. O sorriso era caloroso como uma boa lã cachemir, e o bronzeado permanente havia causado nenhum dano, não havia causado e o bronzeado permanente não havia causado nenhum dano àquela pele de 46 anos, ostentando na proporção exata a barba por fazer e a cabeleira com gel. Tinha tantos pacientes do sexo masculino quanto do feminino. Cada um deles vinha com a esperança de tirar as bandagens e perceber e parecer eternamente jovens, igualzinho a Bo. A esposa estava com 42 anos, mas, graças ao marido, sua pele sem manchas havia sido podada e esticada muito antes que Glory tivesse precisando disso. Parecia que um dos seus pés, tão bem tratados, havia saído do gráfico da progressão humana para entrar no estágio evolutivo seguinte, um estágio que desafiara a gravidade e tinha parado de fazer Glory envelhecer depois dos 35. Com cabelos ondulados e castanho avermelhados que iam até aos ombros, olhos verde-água e lábios naturalmente cheios que dispensavam colágeno, ela, se não fosse tão mignon, poderia ter sido modelo de passarela. Era o que todo mundo dizia, mas Glory jurava que a carreira de personal shopper sempre teria sido sua escolha profissional, mesmo se houvesse deixado Bo lhe esticar as panturrilhas para que ganhasse altura. Candace era a felizarda combinação dos pais, da mesma maneira que a líder de uma matilha de predadores havia ficado com todas as partes boas de Bo e Glory, deixando apenas migalhas para a irmã mais nova. Embora o porte mignon que herdou da mãe prejudicasse seu potencial de modelo, ele fazia maravilhas por seu guarda-roupa, que estava quase explodindo de tão cheios com itens que haviam sido de Glory e que incluíam todas as grifes caras, desde Gap até Gucci, mas principalmente Gucci. Candace tinha os olhos verdes de Glory com o brilho ensolarado de Bo, e nela o bronzeado do pai se combinando com a tez imaculada da mãe. Seus ossos do rosto exibiam a majestade de mármore, e os seus longos cabelos, que sempre ficavam bem, tanto lisos quanto ondulados, eram louros num tom de manteiga salpicada, como um caramelo. As amigas, assim como as mães das amigas, tiravam foto do queixo forte e do nariz retinho de Candy e entregavam a Bo na esperança de que as mãos dele operassem os mesmos milagres que o DNA havia garantido à filha. E Bo, naturalmente, fazia milagres. Até o caso de Melody. Convencida de que a família errada havia pegado na maternidade, Melody dava pouco valor à aparência. E por que daria? Tinha pouco queixo, os dentes todos caninos, os cabelos achavam ela. Era um preto fosco chapado, sem nenhum reflexo, sem nenhum brilho, nada de manteiga, nada de caramelo, só preto. Os olhos, apesar de totalmente operantes, eram tão cinza-aço e tão estreitos quanto um gato arisco. E não que alguém reparasse em seus olhos. O seu nariz, este sim, era o centro das atenções. Composto de 2 lombadas e vergadura abrupta para baixo, lembrava um camelo fazendo yoga.
na clássica postura do cachorro olhando para baixo. Não que isso também importasse, pelo que dizia respeito a Melody, o talento para o canto era ao menos nos primeiros anos seu grande predicado. Os professores de música se desmanchavam em elogios àquela voz perfeitamente afinada, cristalina, angelical, evocativa, tinha efeito hipnótico, inesquecível em quem a ouvisse, e, depois de cada recital, as chorosas plateias aplaudiam Melody de pé. Infelizmente, quando ela fez 8, o asma já tinha deixado Asma já tinha dado as caras e roubado o espetáculo. Tão logo, Melody começou a sexta série. Ela logo faria 11 anos. Tão